Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à nossa aula parte 2 de litisconsórcio, tá? Aqui a gente vai aprender basicamente a classificação do litisconsórcio e a ausência de um dos litisconsortes no processo, como que funciona e como que fica essa hipótese e também em relação aos demais litisconsortes, tá legal? Então, sem maiores delongas, eu sei que você já está inscrito no canal, já deixou o seu curtir, o seu comentário aqui. Então, vamos direto pro slide. Fazendo uma breve, vamos recapitular brevemente o que a gente disse na aula passada, tá? Passamos aqui pelas noções introdutórias, etimologia da palavra, falamos da justificativa, como celeridade processual e para evitar decisões conflitantes. Trouxemos o conceito legal, abordamos as 3 hipóteses de cabimento previstas no artigo 113 do Código de Processo Civil. Falamos do litisconsórcio multitudinário, que é aquele que tem uma multidão de pessoas, que está no 113, parágrafos 1º e 2º. E agora entramos na classificação do litisconsórcio. Pausa o vídeo e anota isso direto no seu caderno, tá? Faz essa classificação para que você possa entender aonde que entra cada um das consequências que eu vou dizer aqui, né? Quando ele é ulterior, quando ele é necessário, quando ele é simples, tá? Eu vou explicar isso para vocês neste momento. Então, neste momento a gente vai começar a classificação do litisconsórcio. Eu vou basicamente aí falar uma ou duas frases para que possa simplificar o que significa cada classificação dessa. Então pausa o vídeo, anota no seu caderno e depois que você terminar, você volta para a explicaçãozinha, porque é necessário você fazer essa anotação para que você fixe bem e possa bater o olho e olhar quando você tiver alguma dificuldade, não se recordar qual é o conceito de cada um desse aqui, tá? Dessa classificação que a gente vai abordar. Então, primeiro ponto, quanto à posição das partes. Isso aqui a gente já falou, essa aqui é muito simples, tá? Litisconsórcio ativo significa pluralidade de autores. Litisconsórcio passivo significa pluralidade de réus. E litisconsórcio misto significa pluralidade de autores e réus, tá? Ou seja, 2 ou 3 autores e 2 ou 4 ou 8 réus. Esse é misto. Quando eu tenho 5 autores e 1 réu, esse é ativo. Quando eu tenho 1 autor e 3 réus, esse é passivo. Quando eu tenho 1 autor e 2 réus, esse é passivo. Quando eu tenho 2 autores e 3 réus, esse é misto. Tá legal? Misto. Lembra que para ter litisconsórcio eu preciso de 2 ou mais. 2 ou mais. Fechou? Maravilha. Seguimos. Litisconsórcio quanto ao momento de sua formação. Quando o litisconsórcio se forma, qual é o momento? Inicial. Como o próprio nome diz, né? O litisconsórcio inicial é aquele que se forma na petição inicial, tá? Ou seja, desde o início do processo, desde a petição inicial, o litisconsórcio já está formado. Esse é o litisconsórcio inicial. E o litisconsórcio ulterior? O litisconsórcio ulterior, ele também é chamado de litisconsórcio incidental, tá? Também é chamado de litisconsórcio incidental. E ele é ulterior porque o momento de sua formação é após a petição inicial. Ou seja, da petição inicial para frente, tá? Da petição inicial para frente. Ele não se formou na petição inicial. Ele se formou, por exemplo, porque o réu apresentou uma contestação com uma preliminar ali, digamos que trazendo um terceiro no processo, ou mencionando a necessidade de um autor compor o polo ativo, e enfim, tá? Então ele não se forma na petição inicial. Para frente, quanto à obrigatoriedade de sua formação. Isso aqui significa o seguinte: é obrigatório todas essas partes estarem
como autor ou como réus. Se for obrigatório, ele é necessário. Se não, ele é facultativo. Tá? A gente consegue encontrar o conceito legal ou uma explicação acerca do litisconsórcio necessário no artigo 114 do Código de Processo Civil, o qual eu vou ler para vocês agora, tá legal? Então ele vai dizer assim, ó: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. O que isso significa? Vamos desmistificar esse artigo, tá? Primeiro, ele é necessário por duas hipóteses. Ou porque a lei determina que ele seja necessário, ou pela relação jurídica que existe, é necessário que todos componham, digamos, o polo passivo, porque senão a decisão vai ser ineficaz ou nula, a depender da próxima classificação, né? Mas aqui é no plano da eficácia, tá? Que o código nos traz, tá? Isso depende da citação de todo mundo. Então, quando ele vai ser litisconsórcio necessário? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, uma ação de uso capião. É necessário, é obrigatório que todos os proprietários sejam réus, tá? Daquela matrícula ao qual eu quero usucapi, tá? É necessário. Um outro exemplo, a ação de anulação de casamento promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público vai ingressar com uma ação porque, digamos, tem uma nulidade ali em um casamento. Ele não tem como ingressar só contra um dos cônjuges. Ele precisa ingressar contra os dois cônjuges. É necessário que ambos estejam no polo passivo da ação. Um outro exemplo, em uma ação que se discute a propriedade de um imóvel, como já mencionamos aqui na ação de uso capião. É necessário, não numa uso capião, mas talvez numa possessória, numa reivindicatória, numa nulidade de matrícula, eu preciso que todos os proprietários daquele imóvel sejam citados no processo, é obrigatório. Também tem um outro exemplo da ação de uso capião, da qual eu tenho que dar ciência a todos os confinantes, tá? Todos os confinantes precisam ser citados, todos os confinantes. Então, aqui nós temos um litisconsórcio necessário também, tá? E o litisconsórcio facultativo, por exclusão, é aquele, né, pelo qual não é obrigatória a sua formação. Não é obrigatório formar o litisconsórcio facultativo. É opcional, é facultativo. Faculta-se as partes ali colocarem uma pluralidade de autores ou de réus. Vou trazer o exemplo que eu dei na aula 1, tá? O exemplo de um acidente de trânsito. Um exemplo de um acidente de trânsito, então, lembra daquele exemplo que teve duas vítimas? As vítimas podem ingressar com a mesma ação, ou as vítimas podem ingressar com ações distintas, tá? Cada uma pode entrar com uma ação e tá tudo certo, tá? Então, quando envolve um dano moral, um dano material, aqui normalmente a gente tem um litisconsórcio facultativo mesmo, tá legal? Isso não vai gerar alguma eventual nulidade ou ineficácia dessa sentença, tá legal? Por fim, nós temos a divisão do litisconsórcio quanto à uniformidade da decisão. Quanto à uniformidade da decisão. O que significa isso? Quanto à uniformidade, é para a gente saber se a decisão necessariamente vai ou não vai ser ser uniforme, ser igual para todos os litisconsortes. Quando a gente fala de decisão aqui, a gente está falando basicamente de sentença, né? Ou seja, a sentença ela será igual, a mesma, necessariamente, obrigatoriamente, para todos os litisconsortes ou ela pode ser diferente? Presta atenção. Se ela pode ser diferente, é simples. O litisconsórcio é simples.
É simples porque, anota aí, a decisão não necessariamente será igual para todos os litisconsortes. Ou a sentença não necessariamente será uniforme para todos os litisconsortes. Ou seja, ele vai ser simples quando é possível que a decisão seja diferente. Se é possível que seja diferente, é simples, tá? Exemplo. Ingresso com uma ação de danos morais. 2 autores, 3 autores suportaram o mesmo dano moral de um mesmo réu. Ele é facultativo, né? Ele é inicial e ele é ativo. Ó. Agora a gente já consegue ter uma classificação, né? Nessa nossa hipótese, ativo, inicial e facultativo. E aí, o magistrado profere uma sentença de dano moral, condenando o réu a pagar 3 mil reais para um autor, 5 para outro. É simples, porque a decisão é diferente. E se o magistrado colocasse 5 mil para cada autor? Seria unitário? Não também. Por quê? Porque ela não necessariamente é igual. Ele só não será simples quando ela obrigatoriamente for igual. Então talvez a gente pegue esse gancho para entender o que é o litisconsórcio unitário, que também fica mais fácil de diferenciar daí do litisconsórcio simples. O litisconsórcio unitário tem o seu conceito no artigo 116. Artigo 116 do nosso Código de Processo Civil, o qual eu leio para vocês agora. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Sublinha essa parte final. O juiz tem que decidir o mérito de modo uniforme, de modo igual para todos os litisconsortes. Não tem como o juiz dar uma decisão diferente. Exemplo. Lembra da ação de nulidade de casamento promovida pelo Ministério Público? Tem como eu anular para um cônjuge e não anular para outro? Não. Ela necessariamente vai ser igual. Ou eu anulo para os dois, ou eu não anulo para ninguém. Certo? Unitário. Outro exemplo. A decisão de uso capião. De uso capião. Tem como eu tirar a propriedade de um autor e não tirar de outro para dar ao uso capião? Não. Ou uso capião inteira nesse caso ou não. Né? É difícil a gente ver uma uso capião parcial, a não ser que ela seja de uma parte de uma área. Mas daí os dois proprietários perdem a propriedade daquela parte fundada em posse, né? Então, litisconsórcio unitário é quando obrigatoriamente a decisão vai ser igual. Nesse caso, ela é, então, litisconsórcio unitário. Maravilha? Então aqui a gente viu a classificação do litisconsórcio. Para fechar a nossa aula de hoje, então todo o nosso entendimento acerca do litisconsórcio, vamos para as hipóteses de ausência de litisconsorte no processo. Ou seja, quando uma sentença de mérito, e aí eu já vou usando a própria redação do artigo 115, tá? Quando a sentença de mérito for proferida sem a integração do contraditório, ou seja, quando um litisconsorte que deveria estar ali no processo não está. E aí como que fica essa sentença, se ela foi proferida sem a integração do contraditório? Bom, depende. Depende do quê? Depende do litisconsórcio. Depende se o litisconsórcio vamos voltar aqui. Depende se o litisconsórcio é simples ou se o litisconsórcio é unitário, tá? Depende. Então vamos ver a primeira hipótese. A sentença de mérito é nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. De qual litisconsórcio a gente está falando? De qual classificação? Isso mesmo, do litisconsórcio unitário. Aqui traz a hipótese do litisconsórcio unitário.
Opa, faltou um R. Unitário. Aqui a gente está falando do litisconsórcio unitário. Então, se eu tenho um litisconsórcio unitário que não foi citado todos os litisconsortes que necessariamente precisavam estar naquela ação, a decisão é nula. Tá bom? É nula, não vale para ninguém. Eu vou usar essa expressão simples para que talvez fique fácil de vocês entenderem. Ela é nula porque ela deveria ser igual para todos. Um não compunha o polo passivo, a decisão é nula. Exemplo, matrimônio. Matrimônio, tá bom? Olha o exemplo do matrimônio. Não tem como, se eu só citar um dos cônjuges e proferir uma anulação desse casamento se o outro cônjuge não foi citado. Ela é nula, tá? Aqui, vamos aprofundar um pouquinho. O professor Renato Montans de Sá e o professor Arruda Alvim, eles defendem que nesse caso não é nulidade. Nesse caso é inexistência. Nesse caso é inexistência. Porque a relação processual sequer chegou a se formar. Então, eles mencionam que nessa hipótese seria inexistente e não nulidade. Segunda hipótese da ausência de litisconsorte. Então, quando ele for um litisconsórcio pelo qual... deixa eu reformular então. A sentença de mérito vai ser ineficaz quando... ou melhor, ineficaz para quem não compôs o polo passivo daquela ação. Tá? Porque não foi integrado o contraditório por um réu que poderia ter sido. Então, nesse caso, ela é ineficaz e não vale para ele. Vou usar palavras simples. Quando ela é ineficaz, ela vale para todo mundo que estava no processo, menos para ele. Menos para aquele réu que não foi citado. Nessa hipótese, nós estamos, então, diante de um litisconsórcio simples. Simples. Tá legal? Diante de um litisconsórcio simples. Então, anota aí, ó. Ela é ineficaz porque ela é válida para todos os litisconsortes que participaram do processo, mas ela é ineficaz para quem não participou do processo. Tá certo? É lógico, né? Porque no simples o juiz pode decidir de maneira diversa para os litisconsortes. Se ele não pudesse decidir de maneira diversa, ela seria nula. Daí ele seria unitário. Tá. Mas deixa eu gerar uma reflexão aqui com vocês. Deixa eu até ver se eu consigo mudar a cor da caneta aqui. Vamos pegar um azul. Todo litisconsórcio necessário será unitário? Pausa o vídeo e pensa. Todo litisconsórcio necessário será unitário? Resposta é negativa. Não. Nós temos litisconsórcio necessário, que é obrigatória a sua formação, todos precisam estar na ação, mas eu posso ter, olha só o segredinho, mas eu posso ter decisão diferente para eles. E é essa hipótese que nós temos aqui, no litisconsórcio, quando eu tenho uma sentença ineficaz para quem não participou do processo. É o caso da ação de uso capião com os confinantes. Porque numa ação de uso capião eu preciso citar todos os confinantes do processo. Mas então é um litisconsórcio necessário. Mas a uniformidade é simples. Por quê? Porque eu posso ter decisão distinta entre cada confinante. Eu posso ingressar na esfera jurídica de um confinante e de outro não. Então ela pode ser diferente. Então é essa a hipótese de que a sentença será ineficaz. É essa a hipótese que a sentença será ineficaz, porque ela não vale, ela é ineficaz para aquele confinante que não participou do processo. Tá legal? É isso, pessoal. Então, finalizamos aqui a nossa aula de litisconsórcio. Vou deixar aqui as minhas redes sociais também, mas eu quero ficar maior. E aí? Aprendeu tudo sobre litisconsórcio?
Caminhamos por todos os artigos do 113 ao 118, os artigos que eu não mencionei aqui, basta uma simples leitura. Agora a tarefinha de casa de vocês é relembrar tudo que nós estudamos, repassar por isso, lendo os artigos do lado. Depois que você finalizou de ler as anotações da aula, você lê todos os artigos do 113 ao 118 e aí estará com o litisconsórcio na ponta da língua. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários aqui, ou me manda no Instagram, ou me manda por e-mail. E não se esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal e até a próxima aula. Um abraço e bons estudos!